Fala, tropa. Esse grupo vai falar sobre o Timor-Leste e os participantes desse grupo é o Igor, Henrique, Bianca e Gustavo Lima. A maioria das línguas timorenses filia-se na família austronésica ou malaio-polinésia, muito provavelmente difundida graças à ocupação proto-malaia da Insulíndia e Ilha do Pacífico. Outras línguas como o Bunak, o Fatuluco e Makassai possuem provavelmente raízes nas línguas papuas. A necessidade de comunicação entre povos, especialmente com o fim de trocas comerciais, originou, ao longo dos tempos, a eleição de línguas francas. É nesse sentido que deve ser compreendida a expansão do Tetum, língua original dos Belos, divulgada pela sua conquista, parte leste, na ilha de Timor. Bom dia, boa tarde, boa noite ou Calandiaque, por assim dizer, que é em Tetum, uma das línguas oficiais do Timor-Leste, junto com o português, é claro. Mas por que eles têm duas? Por que não tem só o Tetum ou só o português? Acontece que o Tetum é uma língua mais antiga do que o português no Timor-Leste. Com isso, eles decidiram manter o Tetum e acrescentar o português, que a cada ano está sendo mais e mais utilizado e assim vai, até ter muito mais falante de português do que de Tetum. Mas e os meios de comunicação em massa? Quais são? Televisão, rádio, só que no Timor-Leste, por causa de alguns confrontos, muitos não conseguiram usar televisão, até porque não tinha tomada para televisão. Muitos eles usavam o rádio, porque pilha é portátil e se for para você carregar, você carrega uma vez na semana e consegue usar tranquilamente o resto. Então eles usavam muito o rádio e era totalmente e basicamente exclusivamente falado em português. Eles não usavam Tetum e ainda usam pouco Tetum para falar nesses assuntos, como rádio e televisão, nesses programas. Então o português é muito mais usado nesse aspecto, por ser mais fácil de falar e tudo mais do que o Tetum. E a educação do Timor-Leste em relação à língua portuguesa? Acontece que 10% do Timor-Leste nunca foi para a escola. E no caso do Timor-Leste, ou você aprende português ou você não aprende, já que são mais de 20 línguas em um só país, 2 oficiais e 20. No caso seriam mais de 20, então umas 18 não oficial, por assim dizer. Uma continha. Mas a cada ano que se passa, o português está entrando cada vez mais e mais no Timor-Leste, fazendo com que o português se torne uma das línguas mais faladas, tanto é que virou uma língua oficial. E é isso. Como nação recém-independente, Timor-Leste tem inúmeras prioridades para a construção do seu Estado, e por isso a sua resposta em atender às demandas do desenvolvimento cultural tradicional tem sido menos visíveis, embora tenha sido ratificado 3 convenções da Unesco. Por um lado, o rápido desenvolvimento da tecnologia, indústria e a globalização têm também afetado a preservação da cultura tradicional, com as suas danças, músicas, usos e costumes tradicionais. Inclusive os seus produtos artísticos tradicionais, como o artesanato ou a tecelagem tradicional. Muitos dos seus usos e costumes estão na margem da extinção. Felizmente, a Unesco vai iniciar nos próximos anos um levantamento de tradições culturais intangíveis em todo o território, o qual irá parcialmente apoiar o governo na preservação da cultura timorense. Como a Indonésia, a cultura de Timor-Leste tem sido fortemente influenciada por Austronesian lendas. Há uma lenda que diz que um crocodilo gigante foi transformado em uma ilha de Timor, ou Ilha de Crocodilo, como muitas vezes é chamado. Embora a influência católica é mais forte, assim sendo a religião da maioria da população. Uma das tradições é o Barlaque, que faz parte do patrimônio tradicional cultural. É também considerado como uma parte importante no processo de formação de uma nova família, onde 2 famílias de jovens, noivo e noiva, se encontram na cerimônia
do Naibiti para seguir segundo as tradições dos seus antepassados, fazer a troca de bens materiais e tradicionais, segundo a exigência do uso e costumes de cada uma lição. Outra tradição é a cerimônia do ritual das colheitas, que é uma cerimônia ritual anual de agradecimento aos deuses pelo fruto ou resultado do cultivo da terra, especialmente das colheitas de arroz e milho. Essa celebração realiza-se em todo o território, com diferentes formas e sítios segundo a tradição cultural de cada região. A Umalulik é a casa sagrada que representa o berço das gerações pertencentes a uma linhagem ou clã dentro de um grupo étnico. É o símbolo da raiz de ligações e da unidade de todas as gerações provenientes dessa casa sagrada. Por isso, à volta da casa sagrada, reúnem-se os mais velhos, para tomar decisões e celebrar cerimônias tradicionais de vida e morte dos seus descendentes. Na casa sagrada é que se guarda e preserva os objetos antiguados pertencentes aos seus antepassados, é considerados sagrados e venerados pelos seus descendentes, e como transmissor de força espiritual para seus descendentes.